Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje o tema de nosso vídeo é o Império Romano. Como vimos em nosso último vídeo, em 27 a.C., Augusto surgiu. Otaviano foi elevado à categoria de Augusto, a categoria de divino. Dessa forma se transforma no primeiro imperador de Roma. Mesmo que ele próprio não tenha aceitado essa alcunha, nunca se firmou sendo o imperador, ele de fato, na prática, assim o era. O Império Romano surge em 27 a.C. e se estende até o ano de 476 d.C. Dessa forma, meus amigos, nós temos ali que o Império Romano é uma das mais importantes instituições de toda a história romana. O Império Romano é muito amplo, nós temos várias figuras de imperadores gigantescos e famosíssimos. Esses imperadores, os mais importantes, nós iremos abordar em vídeos específicos sobre a biografia dos mais significativos imperadores, apesar de falarmos um pouquinho sobre alguns nesse momento. Bom, o Império Romano, meus amigos, a história do Império Romano é dividido em dois momentos. Nós temos o chamado Alto Império, que vai do século I até o século III. Neste momento do Alto Império, nós temos as principais realizações da vida imperial romana, nós temos ali os principais desenvolvimentos do Império Romano. E nós temos também o Baixo Império, e o Baixo Império vai ali do século III até o século V d.C. No Baixo Império, nós temos ali justamente o que vai acabar levando Roma à sua desestruturação e à sua queda, à sua fragmentação. Iremos abordar nesse momento justamente o Alto Império. Como comentamos há pouco, o Alto Império é justamente o momento da formação e a estruturação de todo o Império. É neste momento que o Império crescerá no seu auge, alcançará a sua máxima expansão. Nós temos ali que, indiscutivelmente, o mais importante imperador desse momento é o próprio Augusto. Augusto foi o primeiro imperador que Roma teve. Augusto que criou as diretrizes que foi formando o futuro de Roma. Augusto tinha um medo, por exemplo, uma das coisas que ele criou e estruturou Roma é a criação da chamada Guarda Pretoriana. É uma guarda de elite que vai surgir justamente para proteger o imperador. Augusto tinha receio de que acontecesse com ele o que veio acontecer com o tio, que nós falamos no nosso vídeo anterior, Júlio César, que foi assassinado por uma conspiração. Dessa maneira ele cria a Guarda Pretoriana, que vai servir como uma espécie de uma elite de seus guarda-costas para protegê-lo. No decorrer da história do Império, a Guarda Pretoriana vai adquirindo cada vez mais poder, chegando ao ponto de ela própria fazer ou desfazer imperadores, principalmente quando chegaremos ao Baixo Império, a Guarda Pretoriana terá esse poder. Bom, Augusto também é responsável pela criação de uma das instituições mais importantes de todo o Império Romano, que é a ideia da política do pão e circo. Se vocês lembrarem, essa ideia já não era assim uma coisa tão nova, afinal de contas, distribuir alimentos para a população era uma prática que era feita por exemplo, o tio dele, Júlio César. A diferença é que a política do pão e circo é justamente uma política institucional do Estado romano. O Estado romano, o governo romano oferecia diversão, o circo, diversão para o povo romano, oferecia alimentos para o povo romano para que justamente esse povo mantivesse-se em calma, não fizesse revoltas, não trouxesse transformações e agitações que poderiam atrapalhar o próprio desenvolvimento do crescimento do Império. Dessa forma, então, a política do pão e circo mantém principalmente os plebeus calmos, ou pelo menos podemos dizer controláveis. No governo de Augusto, também temos o início da prática da Pax Romana, que seria a paz romana. É uma paz, digamos, uma paz pela dominação. Roma dominou e continuou se expandindo ainda os seus territórios. Aqueles territórios que eram dominados passavam a ser províncias romanas e eram pacificados na medida em que eram submetidos às ordens de Roma. Se aqueles locais dominados se submetessem às ordens romanas, teríamos a paz. Dessa forma, então, a obediência total e irrestrita era a garantia de paz. Se houvesse uma desobediência, os poderosos exércitos de Roma iriam pacificar novamente aquelas revoltas, ou seja,
dominando, impondo e submetendo os locais. Dessa forma, era como funcionava a Pax Romana, que será criada ali por Augusto e será finalizada somente depois ali com a expansão máxima do Império. Neste momento nós temos que Augusto é o responsável pela estruturação também da sociedade romana. É no governo dele uma sociedade que contava com mais de 6 milhões de habitantes. Nós temos aqui que custavam, só na cidade de Roma nós tínhamos 5 milhões de habitantes, só na cidade de Roma. Em todo o Império Romano nós tínhamos 60 milhões de habitantes. Augusto começa a estruturar as ordens que vai organizar essa sociedade. Serão 3 ordens: a ordem senatorial, a ordem equestre e a ordem inferior. Vejam só como que é similar àquilo que nós vimos lá na República. Ordem senatorial, principalmente ali os erivindos, os patrícios provenientes ali da classe dos senadores, né, os patrícios. Nós temos ali a ordem equestre, ou seja, os cavaleiros, que nós vimos lá que surgiu na antiga república, e nós temos também a ordem inferior, que seria ali os plebeus. Nós temos essa estruturação social surgindo aí a partir deste momento no governo de Augusto. Além disso, nós temos que é no governo de Augusto que nós temos um grande esplendor artístico romano. As influências que foram provenientes de Roma e de outros locais, nós temos ali que Augusto patrocinava de uma forma muito grande essa questão do desenvolvimento artístico. Augusto, então, vai ser um dos principais mecenas desse momento de esplendor artístico em Roma. Por isso que nós dizemos que é a partir de Augusto, do governo de Augusto, que nós teremos o Alto Império. Roma cresce e se desenvolve de uma maneira gigantesca. Augusto é indiscutivelmente o organizador e o estruturador, o norteador dessa nova organização social que agora um império tão grandioso e tão poderoso realmente necessita. No período imperial, nós temos também o maior número de riquezas que Roma possuiu. Como alcançou sua expansão máxima territorial, é neste momento que nós tivemos ali uma quantidade de riquezas muito grandiosa. Augusto, o primeiro imperador, governa e morre de causas naturais. Nós temos ali, meus amigos, em todo esse momento do Império, nós tivemos algumas dinastias, né? Os governos de determinadas famílias. E nós vamos nortear quais são os principais pontos de cada uma dessas dinastias. Começamos justamente pela dinastia Júlio-Claudiana. Essa dinastia é a dinastia da família de Augusto. Nessa dinastia, nós temos ali que a partir desse momento que nós temos essa organização. É nessa dinastia também que irá começar a perseguição aos cristãos, onde nós temos que Nero vai ser o iniciador dessa perseguição aos cristãos. Perseguirá ali os cristãos com grande intensidade, chegando ao ponto de culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Nós temos então que os imperadores da dinastia Júlio-Claudiana irão governar basicamente seguindo os passos que Augusto trilhou. Após o final da dinastia Júlio-Claudiana, nós tivemos a chamada dinastia Flaviana, o governo dos Flávios. Essa dinastia está ligada justamente ao fato de terem chegado ao poder por meio de intervenção militar. Eles conseguiram chegar ao posto de imperador por meio de apoio do exército. Além disso, os Flávios também possuíam apoio. Os Flávios também possuíam apoio do comércio. Desta maneira, então, nós temos o governo aí dos três imperadores da dinastia Flaviana. Além dessa dinastia Flaviana, nós tivemos após ela justamente a dinastia Nerva Antonina. É neste momento que o Império Romano está no seu auge. É neste momento que o Império Romano alcançará o máximo da expansão, onde nós tivemos ali que as últimas conquistas serão alcançadas justamente pelos imperadores Adriano e sendo finalizada ali a conquista com Marco Aurélio. Marco Aurélio, um imperador famosíssimo chamado de imperador filósofo. Nós temos então que é na dinastia Nerva Antonina que nós temos ali o máximo esplendor, a máxima estabilidade e o máximo desenvolvimento. E a partir da dinastia Nerva Antonina, a partir do governo de Cômodo, nós temos ali o início também dessa decadência. Porque, meus amigos, após chegar ao auge, nós temos ali que se você chegou ao topo, o único caminho que lhe resta é
a decadência. E isso começa justamente a partir da dinastia dos Severos. A dinastia dos Severos, nós temos ali que é marcada justamente pela decadência. Nós temos ali que a partir do governo dos Severos, nós temos ali o surgimento de imperadores que não têm mais tanto poder. Nós temos a incidência de crises internas, nós temos pressões de povos bárbaros, nós temos ali justamente um momento onde a crise e a decadência se avoluma sobre o império. E é neste momento que nós temos a virada, que nós paramos de exercer ali, paramos de existir o Alto Império e começamos a trilhar o caminho do Baixo Império. No Baixo Império, meus queridos, nós temos ali justamente o começo da decadência. É a decadência, a derrocada de Roma. Nós temos ali um dos elementos que é justamente a falta das conquistas territoriais. Roma vai começar a passar por algumas crises nesse momento que irá acabar trazendo a derrocada. Nós temos, para ser exatos, algumas crises que são baseadas em alguns elementos específicos. Primeiro nós temos uma crise econômica. Essa crise econômica, meus amigos, está relacionada justamente à falta de conquistas militares. Como nós tivemos a falta de conquistas militares, nós não mais tivemos a entrada de novos escravos para o império. Isso causa a crise do escravismo. Sem novos escravos, sem novos trabalhadores, nós temos uma diminuição de riquezas. E essa diminuição de riquezas impacta justamente na diminuição de alimentos, na diminuição de produtos, na diminuição do comércio, ou seja, uma diminuição de todo o potencial econômico romano e também a diminuição da obtenção de novas riquezas para continuar honrando, por exemplo, o pagamento de soldados. Sem o pagamento dos soldados, nós temos ali a crise militar. Os soldados recebiam um pagamento que não era mais honrado pelo império. Dessa forma, então, os soldados começam a ficar descontentes. Os generais, para manterem a lealdade de seus soldados, autorizam que os soldados passem a saquear as próprias dependências do império. Veja bem, o exército romano existia justamente para impedir que saques acontecessem. O exército romano existia para proteger o povo de Roma. E agora eles estão saqueando o próprio império. Dessa forma, então, nós temos que a moral do império baixa. As pessoas do império não veem mais os soldados romanos como heróis, como indivíduos que são responsáveis pela grandeza e serem defensores de Roma. Muito pelo contrário, os soldados de Roma são vistos como bandidos, com medo, e dessa forma a moral do exército baixa. Os generais mantêm a lealdade de seus soldados, mas ao custo de que a moral do exército seja vista de uma outra forma nesse momento. Além disso, nós tivemos também uma crise política, corrupção dentro do império, imperadores fracos que não tinham mais condições de governar, imperadores que estavam muito mais interessados em enriquecimento próprio do que na grandeza do império. Ligados a isso, nós temos também corrupção nas províncias, governadores de províncias que não mais honram as obrigações com o império e dessa forma não eram repreendidos porque não havia mais um exército para fazer isso. Os governadores então não repassam os pagamentos de seus tributos para o império, fazendo com que o império cada vez mais se enfraqueça. Ligados a isso, nós temos o surgimento de imperadores fracos. Esses imperadores não conseguiam controlar, por exemplo, os generais. E os generais de Roma, muitas vezes apoiados pela guarda pretoriana, começavam a disputar entre si o cargo de imperador. Esses generais enfraqueciam a política romana porque, em vez de continuarem protegendo as fronteiras do império de invasores, estavam cada vez mais preocupados em tomar eles próprios os poderes. Dessa forma, então, começa a surgir uma fragilidade das fronteiras romanas. Ligado a essa crise, nós temos também aí as chamadas invasões bárbaras. Nesse quesito, meus amigos, nós temos que os bárbaros são todos os povos que vivem fora do império. Todos os povos que não obedecem às leis de Roma eram chamados pelos romanos de bárbaros. Como falamos anteriormente, os romanos eram soberbos e viam os indivíduos que não eram romanos como inferiores, ou seja, todos bárbaros. A partir do século III, com a falta de escravos em Roma, nós tivemos uma primeira leva de invasões.
No século III, chegaram as primeiras levas de invasões que não eram violentas. No século III, os primeiros povos bárbaros entraram no Império para trabalharem num sistema de colonato. Trabalhavam para os romanos de uma forma em parceria. Dessa maneira, nós tivemos isso acontecendo no século III. Porém, a partir do século V, nós tivemos povos germânicos que vieram invadindo o Império. E isso agora com violência. Século III, invasões sem violência para trabalho. Século V, invasões violentas para saques e destruições. Neste momento, nós temos principalmente invasões perpetuadas pelos povos germânicos. Nós temos ali, dentre os principais povos, os alanos, os francos, os lombardos, os anglos, os saxões, os burgúndios, visigodos, suevos, vândalos, ostrogodos, hunos, dentre muitos outros. Nós temos ali que esses principais povos bárbaros agora estão invadindo Roma para obter riquezas. E como nós falamos há pouco, Roma não tem mais condições de se defender. O exército romano, os interesses dos generais estão muito perdidos e muito diversos. Esses elementos somam-se e acabam trazendo a derrocada de Roma. E você pode estar pensando, meu Deus, professor, ninguém tentou fazer nada para segurar isso? Sim, alguns imperadores tentaram. Um dos principais problemas que se abatia sobre Roma era a existência de imperadores que não mais conseguiam administrar um império tão grandioso. Dessa maneira, o próprio tamanho do império era um problema que deveria ser superado. Neste ponto que surgirá o imperador chamado Diocleciano. Diocleciano, ele tentou reorganizar o império de uma maneira em que pudesse ter centros menores de poder, a chamada tetrarquia. Diocleciano dividiu o Império Romano em 4 elementos, onde cada parte tinha o seu, digamos, seu imperador, mas todos eles acabavam seguindo as ordens dele próprio. A tetrarquia é uma tentativa de organizar o poder de uma forma em que possa existir ali uma decisão mais rápida e acertada, tentando ali conter justamente essas decadências a partir do Império. Além de Diocleciano, nós temos também o imperador Constantino. Constantino, meu amigo, ele reinou de 313 a 337. Constantino é responsável justamente pela criação de movimentos muito importantes nessa virada do Baixo Império. Por exemplo, é Constantino que realiza o chamado Édito de Milão de 313. Como nós sabemos, os cristãos foram perseguidos no Império Romano. Como comentei com vocês, lá Nero inaugura essa perseguição. O Édito de Milão, ele libera o culto cristão. Ou seja, a partir do Édito de Milão, os cristãos não mais serão perseguidos. Dessa forma, nós temos ali que eles poderão realizar o seu culto de forma mais tranquila, dando maior liberdade. Constantino percebe justamente que os cristãos, o cristianismo havia surgido e se espalhado de uma forma muito grande em Roma. Dessa forma, nós temos ali que ele tenta angariar o apoio dos cristãos para o seu governo, trazendo eles para o seu lado, liberando o culto. Além disso, nós tivemos também que Constantino é o indivíduo responsável pela chamada Lei do Colonato de 332. Essa Lei do Colonato permite que os bárbaros trabalhem dentro do Império como colonos, naquele sistema de parceria. E aí nós temos ali então, cada vez mais a entrada desses bárbaros no Império. Os bárbaros, meus amigos, eles vão crescendo tanto, a sua importância, a necessidade dos romanos perante do seu trabalho é tanta, que vai chegar um momento que eles vão ser responsáveis pelo trabalho e também pela segurança. Irão passar a aceitar bárbaros aceitar bárbaros dentro das legiões romanas. E Constantino também é responsável pela construção de Constantinopla. Constantinopla é planejada para ser a nova capital do Império Romano, seria a Nova Roma, mas ela acabará sendo conhecida muito mais como Cidade de Constantino, ou seja, Constantinopla. Além de Diocleciano, além de Constantino, nós tivemos também, ao final do Império, o último imperador que tentou realmente fazer alguma coisa foi justamente Teodósio.
Teodósio vai trazer mudanças no âmbito imperial no momento em que ele planeja realizar o Édito de Tessalônica. O Édito de Tessalônica, meus amigos, vai transformar o cristianismo em religião oficial do império. Essa aí, então, é o momento onde o cristianismo vai se sobressair sobre todas as outras religiões politeístas e vai acabar proibindo as outras religiões. E, finalmente, nós temos que é Teodósio o responsável pela divisão do império em dois. Nós temos que em 395 o Império Romano será dividido em Império Romano do Ocidente, com sua capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla. Lembre-se, essas atitudes são feitas numa tentativa de conter aquelas crises, de conter o avanço dos bárbaros, conter o empobrecimento. Na verdade, tenta manter o império unido, mesmo ele começando a se esfacelar. É justamente essas tentativas que são feitas para conter esse império. Infelizmente, elas não surtem o resultado esperado, e o objetivo de manter o império unido não é alcançado. Finalmente, nós temos de entender que quando o cristianismo chegou em Roma, ele acabou por agravar justamente as crises que nós tínhamos acontecendo. O cristianismo, meus amigos, ele mostra um modo de vida diferente do modo de vida tradicional dos romanos. Ao mostrar esse novo modo de vida, ele vai colaborar com a dissolução da sociedade romana. Por exemplo, nós temos que o cristianismo mostra uma nova vertente de religião que é o monoteísmo. Ao serem monoteístas, os cristãos, por exemplo, não mais tinham a obrigatoriedade de obedecer ao imperador. Dessa forma, nós temos uma ruptura no poder imperial. Além disso, também os cristãos traziam a questão de igualdade. Essa ideia de igualdade é muito importante justamente porque ela inviabiliza a escravidão. Todos os indivíduos são iguais perante Deus. Na sociedade romana não tem ideia de igualdade, existem superiores e existem inferiores. Os inferiores são escravizados. Além dessa questão, nós temos também o perdão. O cristianismo ensina a perdoar, o cristianismo ensina o perdão, e o perdão não é uma coisa muito bem vista na sociedade romana. O romano, ele é vingativo, o romano, ele é violento. Esses elementos acabam por colaborar, acabam por deixar ainda as crises mais acirradas, eles agravam as crises romanas, trazendo ainda mais infortúnio para a própria estrutura social da cidade. Neste processo, nós tivemos também que, com a intensidade das invasões bárbaras a partir do século V, nós tivemos uma ruralização, ou seja, as pessoas de Roma, as pessoas das cidades romanas, elas começaram a ser muito atacadas. E começaram a ser atacadas porque os povos bárbaros ambicionavam saquear essas cidades. Então as pessoas pararam de viver nas cidades, as pessoas buscaram abrigo no campo, no mundo rural. Por isso a ruralização, eles saíam das cidades romanas para buscar abrigo no campo. E quando falamos de cidades romanas e ataque dos bárbaros, nós temos que entender que esses ataques são feitos principalmente no Império Romano do Ocidente. Por mais que o Império Romano do Ocidente não fosse mais rico, tão rico, por mais que Roma já estivesse em decadência, por mais que as cidades romanas do Ocidente estivessem se esvaziando, a fama de riquezas, a fama de poder e a fama de grandiosidade ainda impulsionava muitos povos bárbaros para invadir o Império do Ocidente. E é justamente dessas invasões que no ano de 476 nós tivemos que Odoacro, rei do povo bárbaro chamado Érulos, invade Roma, captura o último imperador, destrona-o, incendeia a cidade e dessa forma nós temos o fim do Império Romano. Nós temos ali que o último imperador, por incrível que pareça, tinha o mesmo nome do primeiro, Rômulo. E ao ser destronado em 476, nós temos o fim do Império. O Império Romano, tão grandioso, tão poderoso, se desfaz. Junto com o Império, não apenas se desfaz a sociedade romana do Ocidente, mas se desfaz também
a Antiguidade. E a queda do Império Romano é o marco do fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, trouxe informações importantes para você, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se transformar num canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima!